Vamos nos colocar em pé e cantar o hino 165. Da minha Bíblia. Ao som do CD, coloquemos em pé. Bíblia que eu tanto anelo, no seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma pode renovar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, que me guia seja por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Boa noite. Quero convidar os irmãos a juntos nos ajoelharmos diante de nosso Deus. Nosso eterno Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória seja dada nos céus e na terra. E também, Senhor Deus, neste momento, com os nossos joelhos dobrados, com os nossos pensamentos elevados aos céus, queremos, Senhor Deus, também humildemente nos colocar diante de Ti, que é o nosso Criador e também nosso mantenedor. Queremos Te agradecer pelo um bom dia que o Senhor nos concedeu. Quem sabe, Senhor Deus, não foi um bom dia para todos, mas o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos na Tua casa de oração nessa noite, e nós queremos Te agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade concedida a nós. Que o nosso louvor, Senhor Deus, a nossa adoração, neste momento, seja unicamente para a honra e glória de Ti. Que possamos exaltar o Teu nome de todo o nosso coração, com reverência, e assim, Senhor Deus, podermos sentir a presença do Teu Santo e Bom Espírito em nosso meio. Conceda-nos um culto abençoado, que as palavras, Senhor Deus, ditas aqui, venham de encontro à necessidade espiritual de cada um de nós. Também pedimos desde já uma bênção especial sobre o Teu povo no decorrer dessa nova semana, que para nós ainda é desconhecida, mas o Senhor que conhece todas as coisas, queremos colocar nossas vidas diante de Ti, na certeza de que o Senhor estará conosco a cada momento. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. Hoje é um culto de domingo. Temos
as nossas gratidões a Deus por tudo que Ele tem feito cada um de nós, ter nos dado, ter nos concedido mais um momento de estarmos aqui, ter nos protegido, nos amparado durante a nossa vida, durante o dia de hoje e essa semana que passou também, até o dia presente de nossa vida. Temos a oportunidade também de louvar a Deus por estarmos aqui, o único Deus que é o único Deus verdadeiro, digno de toda honra e todo louvor. Neste momento, o Cauã vai colocar o hino Te Agradeço. Aqueles que tiverem suas ofertas, seus dízimos, podem trazer aqui à frente. Convido os irmãos para ficarem em pé para nós agradecermos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos felizes, Pai. Queremos te agradecer por estarmos aqui e te agradecer mais ainda porque o Senhor está conosco. Ó Deus, agradecemos pela forma tão maravilhosa como o Senhor tem conduzido a nossa vida. Ó Deus, agradecemos pela oportunidade de poder ofertar. Mas, acima de tudo, ofertar o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor faça morada definitiva em nós e que possamos, ó Deus, exalar o bom perfume de Cristo e que as bênçãos que o Senhor tem nos dado, nós possamos sempre ter esse coração grato ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Há um país nas terras de além rio, cheios de flores, de prazer e luz.
é destinada às almas resgatadas. Lá não terão mais luta e nem mais cruz. Pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados, e todos nós o nosso bom Jesus louvar. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados, e todos nós o nosso bom Jesus louvar. E todos nós o nosso bom Jesus louvar. Amém. Muitos dizem assim, que o papel aceita tudo, que a Bíblia, quem não conhece, é um livro comum. Mas, prezados irmãos e amigos, vamos parar um pouquinho e pensar. Pense bem nisto, um livro que Deus usou 40 homens inspirados, num período de 1500 a 1600 anos. Então veja bem, se a gente analisar bem nisto aqui, a gente vai parar um pouquinho para analisar que não é um livro comum, é um livro maravilhoso. Mas para nós não demorar muito, eu quero que quem encontrar primeiro lê para nós, 2 Pedro capítulo 1, leia por gentileza. Quem tem Bíblia, procura. E aquele que vai ler, vou pedir ao irmão que está aqui na frente ler para nós. 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 19 até o versículo 21. E eu quero que todos acompanhem, prestem bem o que diz esse texto aí, que é muito importante para nós. 2 Pedro 1, 19 até o 21. Assim temos mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Isto. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana,
mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Veja bem, o apóstolo Pedro diz assim, está dizendo assim para todos nós nessa noite: e temos muito firme a palavra dos profetas, diz a qual bem fazei em estar atentos, que não é um livro comum. Veja bem, se Deus usou 40 homens, é um livro especial, e é um livro completamente inspirado. Você leu o versículo 21 também? Leu 21 também, ele quer ler. Pois jamais a profecia teve origem humana na vontade... pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso, movido pelo Espírito Santo. Então dá para nós entender e parar um pouquinho e pensar que não é um livro comum. Deus usou 40 homens para escrever este livro. Então, se a gente ler e aprofundar nele, a gente vai aprender coisas maravilhosíssimas dentro desses ensinamentos gostosos. Agora, lê para nós 2 Timóteo capítulo 3 e lê o versículo 16 e 17, para ver que coisa gostosa que está aí. 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que coisa interessante, para que o homem de Deus, e nesse modo aí nós podemos dizer de um modo genérico, dizer uma coisa muito importante que interessa para todos nós. Para que o homem de Deus e a mulher de Deus, se quer ser perfeito e andar perfeitamente diante de Deus, ele tem que estudar bem os ensinamentos da palavra de Deus. Agora, 1 Timóteo, já foi lido aí, Salmo 119 e o versículo 105. Veja que coisa interessante, para nós tirar bem o proveito dos ensinamentos da palavra de Deus. 119 e o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vê que beleza? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu lembro-me de uma experiência verídica, numa ilha onde habitava só os índios canibais. Toda a nação, todo que entrasse ali, brancos que entravam ali, o velho cacique, ele agarrava aquela pessoa, matava ele e comia, gastava para comer. E aí, um pastor nosso, com o conhecimento que ele tinha, sabia também, estudou, falava o idioma dele, a linguagem dele, e entrou lá um dia. Quando ele entrou para amansar, ele fez o seguinte: levou um pedaço de fumo e levou uma garrafa de pinga. Quando ele entrou, quando o velho cacique viu o pastor clarinho entrar, o pastor já cumprimentou ele na linguagem dele, cumprimentou ele, já apresentou um pedaço de fumo e uma garrafa de pinga, domesticou ele. E nesta palestra com ele, ensinou para eles ler a Bíblia, mostrou a Bíblia, e na linguagem dele, disse o conteúdo da Bíblia, o valor que ela tinha, que ela é uma lâmpada para os pés nossos, daquele que quer ler. Aquele cacique velho gostou do ensinamento e foi lendo, e já passou aquele ensinamento bíblico para toda a tribo que tinha ali. E muitos ouviram, o velho cacique converteu e todos aceitaram. Eles tornaram-se mansos, aceitou o pastor levou mais pessoas e eles aceitaram muito bem, abraçaram muito bem, aceitaram aquilo. Aí depois, passado o tempo, um dia um turista inglês, ele sem saber, ele penetrou naquela ilha. Quando ele chegou na ilha, o que ele viu o velho cacique sentado num banco com um grande livro aberto e lendo. Ele olhou assim, viu que era a Bíblia, ele disse: não creio neste livro e nem tampouco no autor deste livro. Ele disse: esse livro é um livro arcaico, não é um livro para o homem moderno, mas sim para os homens antigos, portanto eu não creio.
E o velho cacique, já dominado com os ensinamentos da palavra de Deus, ele escutou bem aquilo, meditou e deixou ele falar. Quando ele terminou de falar, ele fechou a Bíblia, chegou lá, conversou com eles. Quer dar uma volta comigo aqui na ilha? Ele disse, sim, vamos. Ele deu uma volta, rodeou, andou tudo. Quando ele voltou, terminou, ele chegou no fundo da casa dele e disse assim, o senhor está vendo aquele forno ali? Estou vendo. Diz, você está vendo uns ossos de pendurado lá? Diz, estou. Diz, então, se não fosse a leitura deste santo livro, que é a Bíblia, o senhor não estaria mais vivo. O senhor já estaria morto e amanhã, nesta hora, todos nós estaríamos saboreando a sua carne. Diz, meu amigo, levanta a sua cabeça para os altos céus e dá graças a Deus o conteúdo maravilhoso deste santo livro, que é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, leia para nós Hebreus capítulo 2, capítulo 4 e o versículo 12, para os irmãos verem uma coisa interessante. Capítulo 4 de aos Hebreus e o versículo 12. Quem encontrou pode ler para nós. Entendeu que coisa interessante? Porque a palavra de Deus é viva e é o que? Eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até as juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Portanto, prezados amigos, quantas pessoas que têm sido mesmo ateu, coração duro, perverso, mas quando ele começa a abrir as páginas da Bíblia e que o poder do Espírito Santo penetra na cabeça dele, entra no coração, lá no coração dele, que ele começa a analisar o que ela está ensinando, transforma a vida e ele se torna verdadeiramente um autêntico cristão, porque a palavra de Deus penetrou no íntimo do seu coração. Portanto, é uma beleza os ensinamentos da palavra de Deus. Então, quando a pessoa começa a estudar os ensinamentos da palavra de Deus, ele encontra orientações sadias. Gente, eu já conheci quantas pessoas que não queriam nada com a Bíblia, mas quando ele viu o exemplo daqueles que liam a Bíblia, que conheciam a Bíblia e como modificou a vida dele, ele transformou, mudou a sua vida. Eu lembro-me de um homem que eu li isso naquele livro, não sei se os irmãos conhecem aquele livro, Pérolas Esparsas. É um livro que tem 45 histórias verídicas, e como comportou eu vender algum desses livros, e muitas pessoas ficaram contentes ao ler o conteúdo daquele livro. E naquele livro conta uma história que me chamou muita atenção. Uma vez, um velho pai, ele bebia muito e andando por uma estrada com um filhinho de seus 6, 7 anos. E aquele menininho com fome disse, papai, eu tenho fome. E o pai estava bêbado, pegou o menino e chamando ele de nome feio, nomes estúpido, e lança o menino dentro do mar. E bem perto dali tinha um navio de guerra ancorado, e Deus providenciou que quando ele jogou, esse pai jogou o menino no mar, e uma pequena tábua flutuando por cima das águas, e aquele menino, sem dúvida um entendimento dado por Deus, ele agarrou naquela tábua, e a tábua, as ondas subiam, ele subia, foi um dos marinheiros viu aquilo, saltou dentro do mar, pega aquele menino e leva o menino para dentro do navio. E o comandante, quando viu que ele olhava aquelas ondas do mar tão forte, o comandante diz, olha, não vamos fazer pergunta para esse menino, pode ver o medo, quanto esse menino está amedrontado, não vamos fazer pergunta. Aí ele ensinou ele, o menino foi criando, foi educando, colocou na escola, e passou 20 e tantos anos, e o pai daquele menino
Depois que ele parou a bebedice, ele começou a andar por um lado e por outro. E lá um dia, ele chega numa casa de uma família cristã e começou a dialogar com ele, deu um estudo bíblico para ele e ofereceu para ele uma Bíblia. Quando ofereceu a Bíblia, ele aceitou aquela Bíblia e começou a ler a Bíblia e achou fundamento. E mais remorso tocou no coração dele. Ele disse, puxa vida, segundo o que eu estou aprendendo aqui na Bíblia, eu sou um criminoso, e ainda um criminoso do meu próprio filho que eu matei, jogando no mar. Aí ele embarcou num navio, andando, e lá no alto mar, os dois navios se chocaram um contra o outro. E muitos ficaram feridos, e esse velho ficou ferido. Aí ele foi conduzido para um hospital, e quando ele chegou lá dentro do hospital, uma enfermaria grande, tinha muitas camas, e ele ficou deitado. E um médico novo, robusto, bonito, começou a vir, e ele dispensava delicadeza com todos os que estavam ali. Mas com aquele velhinho, ele chegava, fazia o tratamento e sentava ao lado dele e ficava batendo um papo. E o velho foi sentindo mal, e ele disse assim, olha, falou para aquele jovem médico, eu não vou escapar, eu sei que eu vou morrer, mas tenho um remorso na minha vida e eu quero contar para você, doutor, antes que eu venha a falecer. E quando ele começou a contar, ele disse assim, olha, doutor, um dia eu ia viajando numa praia, e com um filho de uns 6, 7 anos, eu estava embriagado e peguei aquele menino e com a minha estupidez e atirei dentro do mar. E nunca mais eu vi. E aquele médico disse assim, meu Deus, será que estou eu falando com o papai e ele comigo e nós não estamos conhecendo um ao outro? E ele foi, o médico disse assim para ele, virou para o lado porque ele não aguentava, as lágrimas começaram a rolar e cair. Ele disse, quantos anos faz isto? Faz aproximadamente uns 25 anos ou mais. E aí ele não aguentou, mas virou para um lado, enxugou as suas lágrimas e virou para ele e disse assim, porventura, o nome desse menino que o senhor jogou no mar, o nome é Jacó? Ele disse sim, realmente é Jacó. E quando ele disse assim, ele levantou e ficou espantado, abriu os olhos, ruim como ele estava, e será que eu estou falando com o meu filho como médico? Eu pensei que eu matei e ele está vivo, robusto, e ainda com a sabedoria como médico me tratando. E ele disse assim, levantou, disse, papai, não temas, porque eu estou vivo, eu sou seu filho Jacó. Eu quero que os irmãos achem para nós, São Lucas capítulo 2, e lê o versículo 27 em diante, para o irmão ver uma coisa interessante. Quando Simeão e Ana, quem encontrou, lê para nós. Capítulo 2, e o versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Verso 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Está vendo? E o mesmo que Simeão, quando pegou o menino Jesus, que levou nos braços e levou ao alto céu, aquele pai diz assim, agora sim, agora eu posso morrer em paz, porque o filho que eu pensei que eu tinha matado está vivo e eu estou vendo ele como médico cuidando. Prezados irmãos e amigos, veja o que está escrito. Eu vou pedir ao nosso amigo que está nos visitando, lê para nós Jeremias, para ver o que diz a lei. Jeremias, lê para nós o que é a palavra de Deus. Jeremias, quanto é, irmão José? Jeremias 20.
Jeremias 20, né? 23? Não, o senhor tentar deixar marcado, eu lhe deixei para não esquecer. Isso. Diz, não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha, né? Está vendo? Como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Então veja bem, aquele homem, ele matava aquele velho índio, parecia que não doía no seu coração. Mas quando ele começou a ler a espada de dois fios, que é a palavra de Deus, que tocou no fundo do seu coração, ele se converteu e tornou-se um autêntico cristão, lendo a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Se a gente, hoje eu digo com alegria, com os meus 89 anos, graças e muitas graças a Deus, os 50 anos e as 50 vezes que eu li a Bíblia de capa a capa. Hoje, dou graças a Deus, quantas igrejas eu tenho sido convidado para pregar, e quando cito os textos bíblicos, versículo que tem, muitos vêm assim para mim e diz assim, mas irmão, parece que o irmão tem a Bíblia na cabeça. Eu digo, não é eu, foi Deus que colocou na minha cabeça. Mas, meus irmãos, se nós não aproveitar o tempo, não estudar a palavra de Deus, a Bíblia, dias vai chegar que nós vamos chorar, procurar e não vamos encontrar. Portanto, quando nós examinai as Escrituras, foi o próprio Jesus que diz, porque vós cuidaste nela o quê? A vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eu gosto, muitas vezes em casa, como eu não consigo ler mais, eu digo para minha esposa, para a minha netinha que está quase completando 9 anos, eu digo para ela, leia a Bíblia para escutar, e ela fica encarada na televisão e às vezes lê uns versículos ou dois e rapidamente desliga e vai estudar a Bíblia. E eu digo assim, olha, cuidado, filhinha, que senão dias vai chegar e vocês vão chorar de tristeza porque vocês não têm mais a Bíblia. E os prezados irmãos sabem que um tempo eles tomaram todas as Bíblias. E para o futuro, muito em breve, se você, meu irmão e minha irmã, nós temos a Bíblia, vamos ter cuidado. Vamos ler enquanto nós temos tempo, enquanto a porta da graça está aberta. Que dias vai chegar que nós, mesmo que nós queira ler, nós não vamos ter oportunidade. Portanto, enquanto é tempo, nós devemos estudar a palavra de Deus. Agora, eu quero que alguém ache para nós aí, Salmo 119 e o versículo 11. Quem contou primeiro, lê para nós. Como é que diz aí? Está vendo que coisa interessante? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como é que nós vamos esconder a palavra de Deus dentro do nosso coração quando nós vamos pegar lá de vez em quando que nós pegamos? E quando nós gostamos de uma coisa, nós vamos procurar esconder dentro do nosso coração para nós estar sempre afiado e meditando nela dia após dia. Lá no Salmo, aliás, Isaías, quero que alguém lê para nós Isaías 48 e o versículo 18. Lê o que diz lá, gostoso para nós. 48 e 18 de Isaías. Veja. Pode. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. E eu imagino isso aí quando Isaías começou a aprofundar nos ensinamentos, no conteúdo da Bíblia, e que ele viu isso aí e disse assim, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio,
e a tua justiça como as ondas do mar. Agora, Salmo 119, o versículo 165, para nós tirar uma lição para nós. 119 e 165. E vejam, meus irmãos, nós estamos com a espada de 2 fios nas nossas mãos. Nós, nesta noite, vamos procurar aprofundar bem Salmo 119, o versículo 165. Muita paz tem aqueles que amam a lei de Deus, e para ele não há tropeço. Para finalizar, eu quero contar uma que aconteceu comigo. Estava colportando. Um homem comprou um livro, Vida de Jesus, e naquele preconceito que ele tinha, ele começou a ler, e logo o padre, isso aqui em Açaí, perto de Londrina, o padre foi celebrar uma missa, ele chegou lá e deu o livro Vida de Jesus para aquele padre, e o padre olhou assim, Casa Publicadora Brasileira, e disse, isso é um livro espírita, e a maioria do povo tem medo do espiritismo. E o padre foi e disse para aquele homem, por nome de Roque, diz, olha, se o senhor encontrar com esse homem por aí, pode fazer com ele o que vocês quiserem, que eu assumo. E olha, meus irmãos, eu quero contar isso para os irmãos e dizer graças e muitas graças a Deus pela coragem que Deus me deu. Eu atravessava de bicicleta pertinho da cidadezinha de Santa Cecília do Pavão. Ele morava de um lado da estrada e a irmã dele, os dois ficaram com o livro. E um dia, quando eu ia descendo de bicicleta, ele ia num cavalinho entrando dentro da cidade e ele encarou. E eu confesso para os irmãos, graças e muitas graças a Deus. Eu acredito naquilo que diz, o Salmo diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E eu atravessava tranquilo. Quando foi um dia, para chegar, passava a casa dele, logo em seguida, desse lado aqui era uma pirambeira funda e do outro lado era um barrancão alto. E era um dia justamente o sol quente, era 1h da tarde, bem naquele lugar nós dois sozinhos encontramos. Quando encontramos, ele saltou do cavalo no chão e disse assim, seu crente, é com você que eu quero, nós dois sozinhos aqui. Comigo agora é no braço e na ponta dos pés. Quando ele saltou do cavalo no chão, eu só baixei a cabeça e disse, meu Deus, só tu pode me livrar da fúria deste grande homem contra mim. E ele tremendo com os braços armados assim para bater. Quando eu disse assim, amém na oração, eu virei para ele assim com toda a confiança. Disse, seu Roque, o senhor já procurou conferir o seu livro com as Sagradas Escrituras? E veja, irmão, o apóstolo São Pedro diz assim, que nós devemos andar preparados para responder com mansidão a qualquer que nos pedir a razão da fé que professamos. Quando ele disse assim, eu tinha dentro da pasta uma biblinha pequena que tinha a assinatura do Papa. Quando eu tirei aquela Bíblia, que mostrei na mão dele assim, ele olhou, bravo como ele estava, a ponto de querer me atirar a vida. Ele disse assim, olhou para mim, quase sorrindo, e disse assim, seu Daniel, essa Bíblia que é sua é a verdadeira Bíblia católica. Eu disse, seu Roque, então eu não menti para o senhor, eu falei que o livro é tirado das Sagradas Escrituras. Vamos fazer o seguinte? Sorrindo já com ele, uma alegria, eu disse, olha, eu lhe dou a Bíblia e o senhor me dá o livro. Ele tinha queimado o livro, tinha rasgado o livro, sabe o que ele fez? Ele quase que abraçou comigo, bateu nas minhas costas e disse assim, seu Daniel, continua com o teu trabalho e Deus que te abençoe. Amém? Deus que te abençoe. Irmão, eu fiquei tão contente e confesso para os irmãos que dali para frente foi tão bem sucedido na venda e nas entregas que ninguém falhou. Só falhou num lugarzinho bem pertinho de Açaí, que muitos congregados compraram livros e não quiseram receber. Mas encontrei um pernambucano sincero. Ele fez o pedido do livro e houve aquele comentário que era um livro espírita. E eles, aquele medo do livro espírita,
quando eu cheguei na casa dele, no mesmo lugarzinho que ele estava sentado, quando ele tomou o pedido, ele estava sentado. Quando eu cheguei, que eu cumprimentei ele disse: "Seu Daniel, pode entrar. O senhor trouxe o livro?" Trouxe. Ele disse assim: "Irmão, veja que coisa interessante, quando a pessoa é sincera." Ele disse: "Eu sei que seu livro não é católico, é um livro protestante, mas eu quero honrar, além da minha palavra, eu quero honrar também a minha assinatura. O livro é meu, custe o que custar. E eu já sei que é baratinho o livro, então me dê o livro aqui, o dinheiro está aqui." Eu peguei o livro, entreguei para ele, fiquei contente. E agora, uns anos atrás, numa igreja evangélica, uma pessoa gostava muito de ouvir eu falar e disse assim: "Seu Daniel, por favor, vem pregar um dia aqui para nós." E um domingo eu fui pregar. Quando eu estava sentado pregando e contei essa história desse congregado mariano, para surpresa minha, irmã, e alegria, quando eu terminei de contar a história, tinha uma senhora clarinha sentada num lado assim, e ela olhou assim para mim e disse: "Seu Daniel, sabe quem sou eu?" Ela disse: eu disse: "Pois eu já lidei com tanta gente e não sei quem é." Ela disse: "Eu sou a viúva, esposa desse pernambucano que a história que você está contando é verídica, porque eu acompanhei, e é verdade." Eu fiquei tão contente, digo: "Deus seja louvado, que eu não estou contando mentira, mas falando a verdade." E a mulher disse assim: "Eu gostei tanto do livro, portanto, as minhas filhas gostaram muito e deram fim no livro. Se o senhor puder me arrumar mais um livro," eu digo: "Eu lhe arrumo." Comprou outro livro, entreguei para ela e ela recebeu e está lendo. Só que ela é de uma outra igreja, mas Deus sabe, não é verdade? Um dia, se ela for sincera, o Espírito Santo pode tocar no coração dela e ela pode se converter e pode tornar. Portanto, irmão, a Bíblia diz assim: "Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará." Portanto, o que nós temos que fazer, se nós, todos que estamos aqui nesta noite, se você ama a Bíblia, meu irmão, se você quer ter a certeza da vida eterna, tem que estudar muito a Bíblia enquanto viver. Portanto, se nós temos o conhecimento e se nós sentimos o toque do Divino Espírito Santo na nossa vida, nós temos que, mais do que nunca, pedir a Deus que nos dê fome e sede de justiça. Que Deus nos ajude nisto e de nós ter sempre a revelação benéfica do poder do Santo Espírito na nossa vida. E que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, na perfeição e no amor que é em Cristo Jesus. Portanto, vamos finalizar cantando o hino: "Teu livro é o qual jardim, Senhor, de flores divinais." Vamos se levantar, vamos ouvir esse hino para nós terminar. 163. Teu livro é qual jardim, Senhor, de flores sem iguais. Belezas mil encontro ali, promessas divinais. E a Bíblia qual tesouro és, joias de valor. Somente pela fé, o bom pesquisador, que a Bíblia Santa eu possa amar, encontre a paz assim, e desse divino farol a luz esplenda em mim. Que o Espírito Santo possa ser espada sempre a mão, que vença o inimigo
Jesus, o rumo a perseguir. E mesmo se ele sofre dor, anima a prosseguir. Um dia, quando enfim no lar moramos com Jesus, e graças demos de cantar o dom de sua luz. Maravilhoso Deus, bom Pai que estás nos céus, muito obrigado pela tua bondade grandiosa para conosco, pela revelação benéfica do poder do teu Santo Espírito na vida daqueles que são sinceros, daqueles que estimam o teu santo livro que é a Bíblia, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos enquanto nós viver, ajuda-nos a tomar uma decisão de estudar como nunca este santo livro que é a Bíblia, porque dela nós vamos aprender como nós devemos preparar se é que nós queremos ser herdeiros do teu santo reino, se é que nós queremos ser os teus filhos especiais e zelosos de boas obras para ti. Abençoa-nos nesta noite todos os que estão aqui conosco, que esta mensagem dos ensinamentos da tua palavra possa calar fundo no nosso coração e que nós possamos dia após dia, com o teu poder, crescer na graça, no conhecimento, na perfeição e no amor que é em Cristo Jesus. Que possamos sentir fome e sede de justiça para continuamente alimentar com a tua palavra que é o pão da vida. Leva-nos com segurança para os nossos lares e dá-nos pela tua bondade, não que merecemos, a companhia dos teus santos anjos e a direção do teu Santo Espírito. Salva-nos para o teu reino, nós te pedimos sem merecer, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Amém.